Pessoal, boa tarde. No último vídeo, gente, eu falei a respeito do mundo espiritual, né? E eu agradeço até por vocês que deixaram os comentários de vocês, né? E cada um tem uma ideia quando se fala de mundo espiritual. Hoje eu vim com um assunto parecido, né? Lembra que eu ia falar, que eu fiquei de falar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, né? Não necessariamente no mundo espiritual, mas também tem a ver ao mesmo tempo com o mundo espiritual. E se você gosta desse assunto, fique aqui comigo, tá? Enquanto você tá tomando seu cafezinho aí, tá na sua casa, né? Arrumando, você que é dona de casa, dono de casa, de repente tá fazendo sua faxina aí, eu já fiz a minha, eu tô cansada e parei um pouquinho aqui para conversar com vocês, tá bom? E não esqueça de deixar o seu like, tá, gente? O YouTube, ele tem que avisar, né, recomendar para as pessoas vídeos como o meu. Por que como o meu? Porque são vídeos bons, gente, que não agride ninguém, vídeos que levam as pessoas a refletir, a mudar a vida delas, o comportamento. E esse tipo de vídeo, não só como o meu, como outros por aqui que produz esse tipo de conteúdo, tem que ser recomendado, porque as pessoas estão precisando muito de instrução, tá bom? Então você se inscreve aí, você tem que se inscrever, porque como você vai ativar a notificação se se inscrever? E ativa a notificação, compartilha, deixa os comentários aí, não fica tímido com medo de falar o que você pensa não. Você não precisa se declarar quem é, tudo. Escreve assim por alto o que você pensa dos assuntos que eu trago. O que você sugere que eu falo? Eu falo sobre vários assuntos, tá, gente? Aqui eu não tenho um determinado assim nicho. Ah, eu só falo sobre isso, sobre aquilo. Eu gosto de falar com tudo quanto é assunto, né? Que eu consiga pelo menos abordar alguma coisa sensata. Então eu não gosto que ninguém me coloque daquela forminha, não. Essa tia deveria falar sobre esse nicho, não, gente. Porque eu quero pegar todo tipo de público aqui. Então eu tenho que trazer todo tipo de assunto, né? Tem assuntos, tem pessoas, por exemplo, que se interessam por assuntos que falam sobre o mundo espiritual. Outras acham que é uma besteira. Não tem problema nenhum. Nenhuma tá errada e nenhuma tá certa. São apenas, gente, posicionamentos diferentes, tá bom? Vamos lá. Hoje, gente, eu vou falar sobre a energia que muitas pessoas trazem para nossa casa, energia que as pessoas têm aí no seu ambiente de trabalho, pessoas que às vezes você conhece na rua, numa fila, num posto de saúde, numa fila de banco, de hospital, de atendimento. E você sabia, gente, que cada pessoa ela traz uma energia? Eu sei que você vai dizer que eu sou supersticiosa, que eu sou uma pessoa assim que gosta de lidar com as coisas ocultas. Tem gente que até tem medo, né? Que fala assim, gente, olha, não mexe com coisa oculta, porque isso é perigoso. Não, gente, eu não venho aqui mexer com nada que é oculto. Eu só venho aqui falar de uma verdade que para mim existe. Se você não acredita, se você é aquele tipo de pessoa cética, que só acredita no que vê, no que pega, no que sente, no que os seus sentidos podem perceber, né, ou captar, não tem problema nenhuma. Porque, gente, é difícil eu provar para uma pessoa que certas coisas existem quando elas não podem ver. Porque eu também já fui assim, eu também já fui cética, eu também já fui uma pessoa assim, ó, ou 8 ou 80, só acredito no que eu vejo, só acredito no que eu pego. Mas o tempo vai passando, a gente vai ganhando maturidade, aí a gente vai percebendo, gente, que existem coisas que a gente não vê, não sente, que passam despercebido pelos nossos sentidos, mas nem por isso elas deixam de existir. Se eu não acredito em coisas sobrenaturais, tanto da parte boa como da parte ruim, essas coisas, gente, não deixa de existir, tá bom? É um exemplo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não quiser cortar meu cabelo, eu nunca quiser cortar meu cabelo, nem por isso os cabeleireiros deixam de existir. Eu simplesmente não quero cortar o cabelo, é só um exemplo, tá? Uma analogia, né? O fato de eu não querer cortar o meu cabelo não quer dizer que os cabeleireiros não existam. E assim por diante, né? Eu não sei se esse exemplo é um exemplo muito bom para você entender, mas vamos lá. Então, cada pessoa que entra na nossa vida ou que passa, gente, ela traz uma energia sim. O ser humano, gente, ele é um ser que ele tem energia. Ele tem a espiritualidade dele. Porque nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. O corpo é isso aqui que vocês estão vendo, né? Fisicamente, minhas mãos mexendo, minha boca, meus olhos. A alma é o que está dentro de você. Você não pode tocar, mas existe porque está te dando vida, né? E representa também os seus desejos, né? Por exemplo, você tem a vontade de amar uma pessoa. Isso vem de dentro da sua alma. Ana Maria, mas a gente ama com o coração, tudo. Sim, o coração, gente, ele é o símbolo, né?
de uma parte física. Mas quando a gente fala de coração, a gente tem também um significado e conotação de uma coisa abstrata que você não pega. Por exemplo, você chega e fala assim, meu coração está tendo um pressentimento, né? A gente usa isso popularmente. A gente não está falando daquele músculo que está dentro do peito, que aquele músculo está batendo, está tendo um pressentimento. Mas é tipo uma figura de linguagem que diz que as suas emoções, né, elas estão apontando que alguma coisa está errada e você não sabe o quê, né? Essa é uma definição também de coração, não apenas aquele músculo que está batendo no seu peito, está te dando vida, né? Então, eu acredito, gente, na energia. Eu tenho alguns motivos para acreditar que são motivos meus. Você não precisa tomar esses motivos para você. Mas eu quero saber se você se identifica. Escreve aí nos comentários, tá bom? Tanto você, homem como mulher, né? Sem ficar com medo do julgamento das pessoas. Porque quando eu vim fazer esse vídeo sobre energia, eu não tenho como provar isso cientificamente. Mas eu acredito, gente, que tem estudos, né? Eu não posso falar com todas as letras que existem, porque eu não tenho nenhum conhecimento empírico ou científico quando se diz respeito a isso. Mas isso não quer dizer que não possa ter. Se você sabe que tem, escreve aí nos comentários aqui, da nome, da CPF, do conhecimento, tá bom? Mas, se tratando das minhas percepções como ser humano, das minhas vivências, olha só o que já aconteceu com pessoas que têm energia ruim que vieram na minha casa. Uma vez uma pessoa veio na minha casa, gente, você vai achar até que é brincadeira. A pessoa, ela elogiou a minha planta. Você acredita que dias depois a minha planta morreu? Ana Maria, mas como você sabe que a planta não morreu por causa da chuva, por causa do sol? Gente, a planta estava linda, verdinha. E eu já conversei com pessoas que tiveram também essa percepção de alguém elogiar a planta dela e a planta dela murchar em questão de minutos. A minha não demorou, não murchou em minutos. Ela foi murchando gradativamente. Aí você vai me perguntar, né? Existe aquelas pessoas céticas que é o Tomé, né? Só acredita no que vê. E como você não sabe, Ana Maria, que a planta já não estava quebrada, já não ia acontecer, porque qualquer planta pode morrer. Gente, é muita coincidência. Em alguns casos, ou na maioria das vezes, gente, eu não acredito em coincidência coisa nenhuma. Existe esse negócio de energia, sim, de espiritualidade, e a gente sente. Outra coisa também, gente, eu tinha um cachorro, alguns anos atrás, que as pessoas elogiavam muito esse cachorro, porque ele tinha uma pelagem muito bonita, a gente cuidava muito dele, né? E às vezes uma pessoa elogia uma coisa... Por favor, gente, me entenda, né? Não é todo mundo que elogia porque tem maldade. A gente elogia aquilo que é bonito, né? A gente elogia um cabelo, a gente elogia uma roupa de uma pessoa, a cor dos olhos, né? Uma qualidade. Não é todo mundo que é mal, gente, que é intencionado. Por isso que eu nunca generalizo. Mas existe alguns casos também, gente, que a energia daquilo que a pessoa está falando entra em contato com nossas coisas. Principalmente quando nós estamos numa situação de vulnerabilidade espiritual. Sabia que tem isso? Tem hora, gente, que nós estamos vulneráveis. Eu não sei qual é o nome que você dá nisso. Tem gente que dá um nome A, um nome B. Dê o nome que você quiser. É a mesma coisa. Quando você está com uma imunidade baixa, e você fica perto de uma pessoa que está com gripe resfriado, porque o gripe resfriado é o quê? É um vírus. O que acontece? Né? Qual a porcentagem de chance de você ficar gripado? Mais do que 80%. Por quê? Porque você tem uma vulnerabilidade no seu corpo. E assim como o nosso corpo, ele está com uma vulnerabilidade ou com uma baixa imunidade, ou porque você se alimentou mal ou não está se alimentando direito, por que o nosso espírito também não ficaria assim? Você já parou para pensar nessa analogia? Por que o nosso espírito também não fica sem imunidade às energias ruins que são jogadas? Então, meu cachorro morreu depois que aquela pessoa ficava falando o tempo todo do meu cachorro. Nossa, que cachorro bonito, né? Porque é normal, gente, as pessoas elogiar, como eu falei. Mas imagina uma pessoa que toda vez que te vê, ela só sabe elogiar o teu cachorro, ela só sabe elogiar o teu marido, a tua mulher, os teus filhos. Você não acha que existe uma questão também espiritual? E não esqueça, gente, que eu acredito muito que existe inveja. Deixando bem claro, né, gente? Não é toda pessoa que elogia que tem inveja. Mas todo invejoso, às vezes, usa a arma do elogio também, tá bom? Então, se você se identifica com isso, escreve aí.
No ambiente de trabalho. Gente, para que lugar baixo astral, com energia ruim, do que certos ambientes de trabalho? Agora pensa lá. Gente, um ambiente onde tem não sei quantas pessoas, 50, 20, 10 pessoas. Pessoas que fofocam, que quer puxar o seu tapete, que fala mal de você, que deseja o seu mal, que fica te entregando pro chefe, que fica jogando um colega contra o outro. Você acha, gente, que esse ambiente, ele não tem nenhuma energia ruim? Qual a dificuldade que você tem para perceber isso? Ah, Ana Maria, mas as pessoas, ela tem os erros dela, ela tem as qualidades, as falhas, tem as maldades dela. Sim, mas as maldades dela, como que elas que são evidenciadas? Como que são colocadas para fora? Né? Existem várias maneiras, por palavra, por atitude, pela energia também que aquela pessoa carrega. Pessoas que querem ver o mal do outro, que quer roubar o cargo do outro, amiga que quer roubar o namorado da outra. Você vem me dizer que essas coisas não existem? Muita fofoca, muita briga por cargo, né? Aquelas pessoas com aquelas conexões ruins, olhando torto para você. Às vezes, gente, você é uma pessoa boa, maravilhosa. Mas isso não impede que alguém tenha uma energia ruim para com você. Porque não se esqueça, gente, que existe um mundo ruim. Existe esse mundo físico que a gente pega. Mas existe também um mundo espiritual. Entre o mundo espiritual e o mundo físico, gente, tem coisa que acontece que você não imagina. E todo mundo usa assim, ah, é coincidência. Será? Eu vou deixar isso aqui no ar. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Outra coisa, para terminar. Cada pessoa, gente, ela traz uma experiência espiritual. Pessoas que vêm na nossa vida, que conversam com a gente. Gente, eu já vi casos de pessoas que chegaram na minha casa, tava tudo bem naquele momento. Eu tava ali sozinha. A pessoa chegou, começou a conversar, né? A gente começou a puxar a cadeira para sentar. Gente, eu comecei a ficar de tanto abrir a boca. Não é porque o papo tava chato. Gente, vem me dizer que isso aí é coincidência. Hã? Tem pessoas que você se associa para ela para fazer um negócio ou para ir para um lugar, né? Até mesmo para ir arrumar emprego juntos. Você percebe que a energia daquela pessoa te atrapalhou até conseguir aquela vaga. Porque às vezes você conseguiu a vaga, a pessoa que foi junto com você procurar também não conseguiu. E às vezes ela lançou um olhar de inveja em você. Tá? Eu tô colocando tudo isso aqui na mesa e você tira as suas conclusões. Você não é obrigado a olhar pela mesma ótica que eu, né? Então, gente, quando aquela pessoa chega na sua casa, você não sabe o lugar que ela frequentou antes, os lugares que ela pisa, porque querendo ou não, gente, tem lugares que as pessoas vão, que são lugares, gente, que tem uma energia péssima, e aquela energia absorve, acompanha a pessoa. Gente, tem lugar que a gente vai, que a energia daquele lugar, a tristeza, aquela sensação de vazio, ela acaba acompanhando. Por exemplo, ó, eu sou uma pessoa que normalmente, gente, eu não gosto de ir em cemitério. Não por medo, porque os mortos, uma vez mortos, estão lá. Eu não acredito nesse negócio que morto fica por aí andando. Mas se você acredita também, é aquele negócio, gente, acredite no que você quiser, tá bom? A minha opinião não é a mais correta, mas eu preciso dar, porque eu tô aqui no meu canal e eu sei que tem gente também que pensa igual a mim. Gente, eu evito ir em velório de pessoas assim, né, parentes meus por parte da minha mãe que morreram, né? Quando eu ia, eu nunca gostei muito de ir. Sabe por quê? Porque aquele ambiente ali de choro, de tristeza, né? Inclusive uma amiga minha uma vez morreu, eu não fui no velório dela, né? Porque como eu gostava muito dela, eu considerava ela uma irmã, eu não fui no velório dela. Porque eu sei que eu ia absorver aquilo tudo. E aquilo fica na minha mente, assim, sabe, gente? Então, eu normalmente... Só que tem pessoas que elas se sentem bem em cemitério. E eu não julgo, não critico, né? Tem pessoas que cemitério para elas simboliza um lugar de paz, de reflexão. Cada um, gente, tem como que fala? O que ela acha, sabe? Eu não acho aqui a palavra certa, mas cada um tem uma sensação. São lugares, gente, que eu não me sinto muito bem indo. Em hospital também, sabe? Aquele ambiente de pessoas doentes, chorando, gemendo. Aquilo ali mexe comigo. Porque eu sou uma pessoa que... se tem uma coisa, gente, que me quebra muito por dentro, é quando eu vejo uma pessoa em situação, assim, de perigo, né?
no aparelho, ligada a um aparelho, sabendo que você não sabe se ela vai continuar a vida dela. Aquilo mexe muito comigo, mesmo não sendo pessoas da família. Então, aquela energia que tá ali, porque querendo ou não, né, gente? Hospital, né? E esses lugares, assim, são lugares que tem uma energia. Ninguém vem dizer assim, ah, eu vim no hospital e lá é um lugar que tem uma energia boa. Gente, por mais que seja um hospital de referência, rico, que todo mundo é bem tratado, gente, hospital é hospital. Cemitério também é a mesma coisa. Você entendeu? É uma energia que eu consigo absorver, que eu não quero estar, né? E às vezes a pessoa ela fica até diferente, ela não sabe. Então, pessoas que às vezes estão com energia ruim, dá um sono danado. Elogiou a planta morreu, meu cachorro morreu, gente. Né? Depois, quando determinada pessoa elogiou. Eu já vi uma pessoa que um dia ela veio aqui na minha casa. Eu não vou citar nome, nem grau de conhecimento, porque isso é o que menos importa. E importa o assunto aqui. Que eu comecei a contar algumas coisas boas que eu consegui na minha vida. Você acredita que a pessoa deu uma crise de choro? O que, Ana Maria? A pessoa chorou? Sim. Aí eu fiquei pensando assim, ué, a pessoa tá chorando porque tá emocionada, né, pela minha história de vida. Ela não estava emocionada pela minha história de vida, é porque ela estava carregada de inveja. Ela chorou assim de raiva por eu ter conseguido e ela não. Porque tem coisa, gente, que na hora a sua mente não consegue computar. Você não consegue decifrar o que está ali. Porque a energia ela é invisível. E muitas vezes você só raciocina depois, com algumas atitudes que acompanham a pessoa, que você começa a juntar uma coisa com a outra. Tá bom? Então, gente, para mim esse negócio de energia existe sim, e a energia precisa de um corpo para habitar e de um ambiente para estar. Eu espero que aí na sua casa seja um ambiente de energia muito boa, porque graças a Deus aqui na minha casa a energia é boa, energia de paz, de união, né? E é por isso que eu tenho muito cuidado com as pessoas, gente, que eu trago aqui para minha casa. Porque como eu já tive experiência com essas pessoas, né, cuja energia, né, eu acabei absorvendo e tudo que eu tinha ao redor, então hoje em dia, gente, com o entendimento que eu tenho hoje, não é que eu vou maltratar a pessoa, que ela não pode vir na minha casa, mas hoje em dia eu tomo muito cuidado com o que eu falo com essas pessoas. Não é todo mundo que eu trago para minha casa, não é com todo mundo que eu abro a minha vida, entendeu? Eu não falo da minha vida pessoal para todo mundo. Eu sou uma pessoa muito restrita. Porque eu sei lá que energia é que tem aquela pessoa que tá me ouvindo. A gente vê cara, gente, mas a gente não vê coração. Certo? Eu já vi pessoas com energia tão ruim que quando a pessoa vai embora da nossa casa, as coisas começam a quebrar. Já aconteceu isso também na minha casa. Pessoas que eu convidei para estar aqui na minha casa. Gente, Ana Maria, mas não é comum você quebrar um copo, um prato? Sim, gente, é normal alguma coisa cair da sua mão e quebrar. Mas naquela semana, gente, que aquela pessoa veio, não quebrou copo, prato, quebrou eletrodoméstico. Gente, deu defeito em quase tudo. Você vai achar que isso aí é uma brincadeira, gente. Mas, por favor, para me socorrer agora, quem tá lendo esse vídeo agora? Se esse vídeo alcançou você, me diz aí se você já passou por isso. Agora você vai dizer que é coincidência? Naquela semana que a determinada pessoa veio na minha casa, entendeu? Até eu e o pessoal da família, a gente começou a se desentender por besteira, entendeu? A gente começou a ficar com aquela energia pesada. Quão vulnerável eu tava, né? Quão assim sem imunidade espiritual eu tava, né? Depois disso eu me conectei mais com Deus, tudo, comecei a entender. Gente, mas esse negócio de energia é sério, isso existe. E você procura a proteção de Deus, tá bom? Não é tirando a pessoa da sua casa, não deixando ela ir, não visitando, beleza. Ah, Ana Maria, então agora eu não vou deixar mais visita vir na minha casa. Não, gente. Alguém vai na sua casa. Por exemplo, se você vai comprar alguma coisa para entregar, a pessoa vai deixar de ir na sua casa? Tudo bem, ela vai chegar até no seu portão, mas em alguns casos vai precisar que ela entre na sua casa, se ela for entregar alguma coisa, né? Mas é importante que você peça proteção para Deus, porque isso aí existe. E naquela semana que determinada pessoa esteve na minha casa, gente, não é que aconteceu uma coisa,
Entendeu? Não é que um copo quebrou. Quebrou copo, quebrou prato, gente, xícara, panela deu defeito. Os eletrodomésticos da minha casa começaram a pifar, gente. Eu vou dizer que isso aí é uma mera coincidência? Se fosse uma coisa só, tudo bem. Mas tudo? Hã? Isso é coisa que a gente tem para pensar, tá bom? Eu vou parar aqui, o vídeo ficou longo, gente, porque esse assunto, ele é muito profundo. Quando você fala de coisa que você não consegue sentir, não consegue pegar, espiritualidade e energia, você tem muito assunto. E vira e mexe, eu vou trazer esse assunto aqui, com diversas versões, com experiências que eu passei. E se você tiver uma experiência aí, conta aí também, tá bom? Porque, gente, o mundo espiritual é real. A energia das pessoas, das coisas são reais sim. Não é que você vai ficar bitolado, fanático, maluco, mas você também não pode ser uma pessoa também desatenta e achar que tudo é material, né? Lógico, nem tudo é espiritual, mas também nem tudo é material. Existe, gente, um meio termo, um contraponto, tá bom? Muito obrigado se você gostou, deixa o seu like, né? Diz aí pra mim, você já passou por isso? Já aconteceu alguma coisa sua se estragar do nada? Um cachorro morrer ou um bicho de estimação e você viu que aquele bicho não estava doente, né? Aquela planta ficou ruim, né? Teve até uma pessoa, esqueci de contar rapidamente aqui, veio na minha casa, a pessoa tocou no móvel meu, gente, aquele móvel se desfez igual papel. Você acha que eu estou inventando? Você deve estar achando que eu estou assistindo muito filme, né? Muito filme de ficção, né? Muito filme de efeitos especiais, nada disso, gente. Estou falando de vida real, tá bom? E a energia, boa ou ruim, ela existe. Muito obrigado e até mais com mais um vídeo, tá bom? Tchau.